Olá, meu nome é Pedro Augusto e esta é a aula de número 1 da Oficina de Viola Caipira, turma de iniciantes das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha, tá? Certo, então vamos começar. Acho que o pessoal já estava ansioso, né? A questão da quarentena, etc. Atrapalhou um pouco esse início de ano para todo mundo, inclusive para nós, mas vamos dar um jeito para contornar toda essa situação, certo? Bom, como a gente vai começar com uma aula mais online, esse lance de YouTube, WhatsApp, esse contato virtual, cria alguns, não problemas, mas algumas dificuldades no meio do caminho. Como a gente trabalha com um instrumento, é interessante sempre a gente ter esse feedback, né? De ver a pessoa tocar, que eu ainda provavelmente ainda não sei, no momento que eu estou gravando essa aula, né? Eu não sei se algum de vocês já toca, se já teve algum contato com a viola de alguma forma, ou se nunca teve contato, nunca pegou no instrumento de fato, certo? Então eu vou começar bem da parte mais básica até algum assunto mais ligado a gente já pegar no instrumento e tocar, tá bom? Bem por partes, para não pular nenhuma etapa, certo? Algumas coisas aqui eu vou dar uma resumida, vou indicar alguns vídeos, alguns documentários para vocês verem, tá? Que vai ajudar muito essa questão da percepção do que é o instrumento, da leitura rítmica, etc. Que eu acho que vai ajudar bastante, ok? Certo. Nunca peguei no instrumento, nunca relei numa viola caipira. Não sei, só conheço por nome, tá? Então vou ligar a luz aqui. Isso aqui seria uma viola, tá? 10 cordas, bojo aqui, etc. Tá bom? Vou explicar por partes a construção do instrumento, tá bom? Por que isso é relevante? Certa hora eu posso pedir ou aconselhar a tocar perto do cavalete, perto da boca, meio da boca, por aí vai. E o que são essas partes do instrumento, né? Como que eu sei? Tá? Vem dessa pegada da construção, tá? Vamos começar por essa parte aqui um pouquinho maior, tá? Não sei se está atrapalhando, acho que tá, dá para enxergar bem. Essa parte um pouquinho maior aqui, tá bom? Que nós temos o tampo, tá? O tampo é essa madeira, no caso aqui da minha viola, um pouquinho mais clara, tá vendo que aqui desse lado ela é um pouquinho mais escura, marrom mais escuro. Aqui ela é um amarelinho bem claro, tá vendo? Isso aqui a gente chama de tampo, tá? Essa madeira toda clara, aqui que sai a maior parte do som da viola, tá bom? E do violão, qualquer outro instrumento parecido de construção, tá bom? Aqui do lado a gente tem a lateral ou faixa, tá? Tem um pessoal que chama de lateral ou faixa. Essa parte aqui, tá? Que faz o formato do instrumento, onde é a parte mais anatômica, onde você pode colocar a perna aqui, onde você vai abraçar o instrumento, tá? Parte de trás a gente tem o fundo, tá? Então a gente tem o tampo, o fundo e as laterais, tá? Essa aqui é a parte básica da construção do instrumento, aonde a gente chama de caixa ou bojo, tá? Então, por exemplo, se uma viola tem um bojo um pouco maior, é porque toda essa estrutura de tampo, lateral e fundo é um pouco mais alta. Se a viola tem um bojo um pouco menor, essa estrutura é menor, tá bom? Parte básica. Aqui no tampo a gente tem a boca, tá? A boca do instrumento, que é esse buraco aqui, tá bom? Ó, esse buraco aonde o som projeta, entre aspas, tá? Aqui é a boca do instrumento. Okay? Aqui tem um desenho, né, que geralmente o pessoal chama de mosaico, ou roseta também, o pessoal chama assim, tá? Mas é menos importante. O principal aqui é a boca, tá ok? Mais para trás, o cavalete, tá? O cavalete é essa madeirinha colada em cima do tampo, tá? Que é o ponto de fixação das cordas, que vai vir aqui para trás, que eu já vou chegar lá, tá bom? Então, essa madeirinha aqui mais escura é o cavalete, tá? Ó, as cordas vão no cavalete e passam pelo rastilho,
bom? Que é essa partezinha mais branca. Tem um pessoal que chama isso aqui de osso também, porque dentro da luteria, o pessoal que constrói instrumento, às vezes usa isso aqui com osso, tá? Tem rastilho de plástico, então o pessoal conhece como osso ou como rastilho, tá? Certo? Que é onde a corda se repousa para sair em direção ao braço do instrumento, tá bom? O braço do instrumento, aqui essa parte mais clara, certo? Até aqui mais ou menos. Daqui para cá a gente tem o braço. O braço vai ser onde a gente vai começar a apoiar o nosso polegar para digitar notas, acordes, solos e por aí vai, tá? Em cima do braço a gente tem a escala, aqui ó, que é essa madeira um pouquinho mais escura, que é a que a gente vê na parte da frente, tá? Ó. O braço, aqui, ó, o braço vem até aqui, a escala está em cima do braço, ultrapassa até em cima do tampo, certo? Então quando a gente fala de braço, é essa região aqui de trás onde a gente vai apoiar a mão esquerda. Tudo bem? A mão esquerda vai ser apoiada no braço para a gente digitar as notinhas na escala, certo? Dentro da escala a gente tem os trastes ou trastos, tá? Que são essas ligas metálicas, esses arames que dividem essa escala em casas, tá bom? Então a gente tem aqui casa 1, casa 2, primeira, segunda casa, né? Mesma coisa. Casa 1, casa 2, 3, 4, até chegar para cá, tá bom? Então os trastes fazem essa função de divisão, okay? Onde a gente vai digitar as notas e por aí vai, certo? Aqui a gente tem uma parte parecida com o rastilho, tá bom? Parecida com o rastilho, só que a gente chama de pestana, tá? Porque o rastilho ele está dentro do cavalete aqui, geralmente, tá? E a pestana está na divisão do braço com a mão do instrumento, tá? Isso aqui a gente chama de mão, ou paleta também, o pessoal chama de paleta, tá? Então daqui dessa pestana para trás a gente já chama de mão, tá bom? Então, o pessoal dos Estados Unidos gosta de chamar de headstock, se não me engano também, mas popularmente você vai chamar de mão do instrumento isso aqui, tá bom? Dentro da mão a gente tem as tarraxas. Nesse caso aqui são tarraxas um pouquinho diferentes daquelas convencionais, geralmente, né? Também tem bastante viola saindo assim agora. Tem umas que tem um furo aqui no meio e as tarraxas ficam nessa posição lateral, assim, tá? Não fica pra cima, ela fica de lado. Mas não muda muita coisa, tá? A função basicamente é a mesma, tá? Apertar as cordas pra gente afinar, tá bem? Então, a tarraxa, a gente passa a corda pelo cavalete, amarra nas tarraxas, tem alguns esquemas de amarração de corda, aperta, bate a afinação e tudo bem, tá? Então, basicamente, essa é a construção do instrumento por completo, tá? Então, por exemplo, vou tocar na região do meio da boca. Estou falando dessa região aqui, ó. Eu quero tocar entre a boca e o cavalete. Então, estou falando dessa região. Percebe que o timbre muda um pouco, tá? Mesma força, ó. Então, cada região aqui que a gente vai tocar com a mão direita tem uma característica de som, tá? Mas não precisa ficar preocupado, isso não vai ser um ponto que vai influenciar muita coisa agora no começo, tá? Mas já é bom se acostumar com essa dinâmica de tocar na boca, um pouquinho diferente do que tocar mais próximo ao cavalete, tá bom? Regra básica. Certo, tô olhando a minha colinha aqui. Em relação às cordas da viola, diferente do violão, a viola é dividida em pares de cordas, tá? O violão são cordas únicas, né? Pares de cordas aqui na viola, tá bom? A gente tem 10 cordas, tem algumas violas de 12, mas 10 cordas, então são 5 pares de cordas, tá? Diferente do violão, que são 6 cordas apenas, tudo bem? Então, ó, pode perceber que as cordas ficam um pouquinho mais juntinhas, ó, os pares, né? Ó, 2 cordas, 2 cordas, 2 cordas, 2 cordas, 2 cordas, tá bom? Outra coisa que você vai perceber logo de cara, de olhar, tem algumas cordas que a gente chama de uníssonas, né? Que são da mesma espessura,
aqui nessas duas de baixo, né, esses dois pares de baixo, que já vão entrar na nomenclatura, e algumas que tem uma corda um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, tá bom? Isso é normal, já é da característica do instrumento, tudo bem? Então com o tempo vocês vão se acostumar, certo? Questão dos pares, tá? Como eu já comentei, são cinco pares que a gente tem aqui dentro da viola, tá bom? Cada par, duas cordinhas, por aí vai. Como que eu faço essa contagem? De baixo para cima, tá? Então, vou somar aqui, ó. Primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par, tá? A gente não trata com corda, porque para formar esse par precisa de duas cordas para tirar um som só. Essa é uma característica da viola caipira. Tem outros instrumentos que também tem essa característica, violão de 12 cordas, etc. Segue a mesma lógica, mas com afinações diferentes, tá? Então sempre que a gente for tocar aqui na viola, a gente vai tocar no mínimo 2 cordas por vez, tá? 2 cordas. Tudo bem? Já vou chegar na questão de afinação, tá? Então aqui a gente já falou dos pares, formados por 2 cordas cada. Vou falar um pouquinho das casas da viola, tá? Acho que eu já comentei agora atrás, mas vou reforçar um pouquinho. Então, a contagem das casas se dá no limite entre 2 trastes, tá? Então, desse primeiro traste, tem algumas violas que não tem, mas a função da pestana faz a mesma, tá? Então, desse primeiro traste até esse segundo traste, a gente tem a primeira casa. O segundo e terceiro traste, segunda casa, tá? Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Pode perceber que algumas violas têm algumas marcações na escala, tá bom? Tem alguns pontinhos brancos, tá? Geralmente é pontinho branco, umas violas mais bem feitas tem algum desenho, por aí vai. A minha é uma escala lisa, não tem desenho nenhum, tá? Mas geralmente aparece, se tiver esse pontinho, aparece na casa 3, casa 5, casa 7, casa 9 e casa 12. Tá bom? Então é uma marcação visual para quando a gente estiver tocando facilitar achar essa casa. Por isso que eu quero tocar na casa 5. Eu sei que visualmente quando eu olhar na casa 5 e tiver a marcação, eu já sei que é aquela casa referente àquele número, tá? Tanto como aqui em cima. Como eu comentei, casa 3, casa 5, casa 7, casa 9 e a casa 12. Aqui tem até 2 marcaçõezinhas. Deixa eu apagar a luz aqui, ver se dá pra ver melhor. Aqui, ó, tá? Ó, casa 3, casa 5, 7. Bem? Geralmente, instrumento um pouquinho mais iniciante tem a marcação na frente. Tá? Não é uma via de regra, mas normalmente tem, para facilitar a leitura da escala. Tudo bem? Então, a dica que eu dou, evita, se o instrumento tiver essa marcação aqui em cima, evita olhar a marcação da escala, já para adiantar. Para corrigir postura, etc. Eu também vou falar um pouquinho disso já. Tá bom? Então aqui meio que a gente já desbravou a parte básica de como o instrumento é, a construção do instrumento e como ele funciona. Tá?